Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS, hoje dia 25 de novembro. Se prepara, você aposentado, você pensionista, porque eu trago novidades aqui hoje para vocês. Vamos falar a respeito de uma notícia bomba que acaba de ser divulgado e eu vou compartilhar agora nessa manhã de hoje. A semana começa agitada, com muitas informações novas, na qual você aposentado não pode perder. Então se preparem aí porque tem novidade, hein? Além disso, também eu vou trazer aqui para vocês agora um boletim com 5 notícias sobre previdência, sobre os direitos dos idosos, dos aposentados. Então, cada informação que eu separei aqui, separei com muito carinho para trazer para vocês, manter vocês informados de tudo que está acontecendo. E olha que tem mudança, hein? Olha que tem novidade. Então, já se preparem aí, comenta para mim como foi seu final de semana, vocês passaram bem, tudo em paz, com saúde. Vão comentando, comentem de onde vocês são também. Quero saber quem é que está aí me acompanhando hoje nessa manhã. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. É sempre um grande prazer ter cada um de vocês ligados aqui no Alô INSS. Agora que o recado foi dado, bora trazer as notícias, bora trazer as informações, né? 5 notícias quentinhas aqui para vocês. Também convido você a seguir nossa página no Facebook, lembrando que o Alô INSS tá nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. E lá no Face a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. Então eu espero por você, combinado? Gente, olha só, claro que não poderia faltar a charada do dia, lembrando que a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer. Por isso eu sempre convido você a participar para que você possa aí manter sua mente bem atualizada, bem exercitada, porque o cérebro é um músculo, né, gente? Ele precisa de exercício assim como o corpo. Então vamos exercitar aí, bora participar e deixe sua charada aí nos comentários também, porque a sua charada ajuda muita gente. Quem sabe amanhã é a sua charada sendo selecionada aqui no canal, né? Então vamos lá? Gente, olha só, o que é o que é? Tem pernas, mas não anda. Tem braços, mas não abraça. O que será que é isso que tem pernas e não anda, tem braços, mas não abraça? Você sabe a resposta? Se você sabe, deixa aí nos comentários. Se não sabe, chuta. O que vale é a participação, pensar em possibilidades para exercitar a mente, tá bom? Já já vou trazer a resposta para vocês. Agora vamos aqui falar um pouquinho do empréstimo consignado. Atenção, atenção, você, meu amigo aposentado, pensionista, tem interesse em contratar empréstimo consignado? Chama a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então, quem quiser, chama que a gente vai te auxiliar, tá bom? O link tá aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário, do contato do nosso WhatsApp para você contratar o crédito com o suporte da nossa equipe. Então, o atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Feriados e finais de semana, a gente não trabalha porque não na parte do crédito, porque não tem atendimento bancário. O banco não abre, tá bom? Agora, os dias de semana, os dias úteis, a gente trabalha no mesmo expediente bancário, tudo bem? Tudo para te dar sempre o melhor atendimento, o melhor suporte com a ajuda do banco. Então, quem quiser é só chamar, assim você não cai em golpe, não é enganado, não tem venda casada, porque você vai ter a nossa equipe para te auxiliar, a nossa equipe para te ajudar. Agora que o recado foi dado, bora trazer as informações, né, gente? Eu começo aqui com o Vale Sacolão. Quem aí se lembra desse projeto do Vale Sacolão de R$ 250? Tem alguém aí que se lembra? Quem acompanha o canal há mais tempo, provavelmente há de se lembrar, né? Tem a galerinha aí que sempre acompanha a gente todo dia. Vou comentando aí para eu ver quem é que se lembra desse projeto importantíssimo que a gente vem acompanhando desde o início dele. E esse projeto trata de um novo benefício, de um novo auxílio. Só que ele passou por uma mudança que eu concordei plenamente, que é uma mudança importante na Comissão de Seguridade Social e Família. Primeiro vamos explicar porque tem muita gente que não conhece o projeto, muita gente não acompanhava o INSS ou não assistiu a algum dos vídeos em que eu trouxe sobre esse assunto. Então vamos atualizar resumidamente o que é o Vale Sacolão. Primeiro, isso daqui é um projeto de lei, tá? Esse projeto cria um benefício que é um auxílio de R$ 250 mensais. Então, todo mês recarregaria o cartão com R$ 250. Para quem? Para as famílias que são do cadastro único e que têm renda mensal per capita familiar de até familiar per capita não, mas que tem renda total, né?
de até um salário mínimo. Então, você que tem uma renda familiar total de um salário mínimo, você estaria enquadrado para receber o Vale Sacolão. Esse Vale Sacolão ele seria pago no formato de auxílio, então ele seria pago todo mês, recarregado no cartão, é um cartão que seria específico, não permitiria saque, ele seria um cartão para passar em supermercados, sacolão, hortifruti, né, como muita gente conhece, para a compra de alimentos. Então você não conseguiria, por exemplo, sacar o dinheiro para pagar o aluguel, não tem como, tá? Porque ele vem num cartão e a prefeitura faria parcerias com estabelecimentos comerciais locais para poder atender a população e a população poder comprar aí os alimentos necessários para manter uma boa alimentação, uma alimentação mais saudável, tá? O que acontece? O projeto, ele foi muito bem aceito, ele foi lançado, gente, esse projeto aqui, com o intuito do quê? De melhorar a questão de desigualdade social. A desigualdade social no Brasil tem levado à criação de novos programas de assistência e o Vale Sacolão é uma proposta que busca garantir essa alimentação básica para famílias em situação de vulnerabilidade. Com o valor mensal de R$ 250, o Vale Sacolão seria destinado à compra de alimentos essenciais, ajudando a combater a insegurança alimentar. Então, o Vale Sacolão ele é um projeto de auxílio financeiro que visa apoiar famílias de baixa renda, especialmente aquelas com idosos e pessoas com deficiência. Então, o BPC-LOAS seria incluso, tá? Está dentro do texto original do projeto, uma prioridade, inclusive, para famílias com idosos e pessoas com deficiência, que a gente sabe que todo projeto que lança, ele nunca atende a totalidade das pessoas que têm direito. Já repararam? O governo sempre fala o quê? Ah, não tem dinheiro para pagar todo mundo que tem direito. Então, você tem direito. Mas ter direito não é o suficiente para você receber. Você fica numa fila de espera muito longa, que às vezes é anos, sem você receber o benefício, esperando alguma família sair para que você entre. Não é assim que funcionam os programas sociais? E aí ele fala o quê? Que dentro disso terá prioridade as famílias que têm pessoas idosas e pessoas com deficiência, porque a gente sabe que pessoas idosas e com deficiência acabam tendo um custo de vida maior do que as pessoas que não têm deficiência, né, que não são idosas, certo? E aí, esse projeto, ele pediu essa prioridade, tá? Além dessa prioridade aqui, o benefício ele permitiria a compra de alimentos como frutas, legumes, proteínas, grãos, promovendo uma alimentação balanceada e nutritiva para as famílias beneficiadas. O objetivo seria garantir acesso a uma alimentação nutritiva para as famílias mais carentes, mitigar os efeitos da insegurança alimentar, ampliando a rede de proteção social no Brasil. E para ter acesso ao Vale Sacolão, as famílias do Cadastro Único precisariam atender alguns requisitos. O principal é a inscrição do Cade Único. A segunda é ter renda familiar, né, até um salário mínimo. E aqui eles fizeram uma alteração da renda mensal per capita. Renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Idosos e pessoas com deficiência no núcleo familiar seriam aí, teriam prioridade na hora de receber na fila de espera o benefício. Então, eles colocaram esses critérios e o que acontece? O projeto está na Comissão de Finanças e Tributação. É um projeto, gente, que aguarda a aprovação da Câmara. Precisamos cobrar a Câmara dos Deputados para que venha aí a aprovação desse projeto. Na Comissão de Seguridade Social e Família, ele passou por uma mudança importante. Dentro da comissão, na hora de ser aprovado, eles mudaram o texto original do projeto, colocando que ao invés de criar um Vale Sacolão, um outro benefício, né, que às vezes vai atender as mesmas famílias que já recebem alguma cesta básica, algum benefício do governo. E a ideia não é fazer você receber benefício dobrado. A ideia é atender aquelas famílias que ainda não recebem o benefício, né? Então, para ser mais eficiente o programa, a ideia foi o quê dentro do texto alterado? Ao invés de criar o Vale Sacolão, ampliar o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. O PAA, ele é um programa de entrega de cesta básica, ele é antigo, tá, gente, no governo. É um programa que ele beneficia famílias de baixa renda, então o governo vai e compra alimentos de famílias que são do Cadastro Único e trabalha na parte rural, ou seja, agricultores familiares, né? O governo vai e
paga ali para eles, em troca dos alimentos que eles plantam na casa deles, aí eles entregam para o governo pega esses alimentos e distribui para as famílias de baixa renda. Então o governo, com a mesma verba, ajuda duas famílias, porque ajuda aquelas de baixa renda, mas que são agricultores familiares, com renda e emprego, né? Comprando dela gera economia, gera emprego, gera renda com o trabalho delas, que é a plantação. E do outro lado, ele ajuda as famílias que não têm esse benefício, né? Que não tem essa ajuda. Então é assim que funciona, tá, gente? O PAA é um programa que poderia ser ampliado, que poderia trazer aí benefícios para muita gente, e tem muita gente que não conhece, e é um benefício antigo no Brasil. Então, o texto pede isso, ele fala, olha, ao invés de criar mais um benefício que às vezes vai atender a mesma família, vamos ampliar o benefício que já existe, atender famílias que ainda não recebem a cesta básica? Então foi bem aceito, foi aprovado e agora está na Comissão de Finanças e Tributação. Precisamos cobrar para que a Comissão de Finanças e Tributação possa aí finalizar os trâmites para ele ir para a CCJ e ser finalizado, tudo bem? Então, o Vale Sacolão, ele é importantíssimo, é um projeto que visa combater a fome e garantir a inclusão social no Brasil, então vamos acompanhar, né? Agora eu vou trazer algumas notícias rápidas que eu quero compartilhar com vocês, prestem bastante atenção. A primeira, você conhece seus direitos? Confira essa nova lei. Ano passado tem uma lei nova e quando a lei é nova, gente, precisa ser repetida várias vezes até as pessoas já se acostumarem com ela e entender que quando passar por uma situação em que exige a aplicação da lei, você sabe que já existe a lei para isso. É importante, né, conhecer os direitos. E essa lei aqui nova, eu vou trazer para vocês, reforçando porque hoje a imprensa não fala mais sobre ela, e é uma lei que foi sancionada em 2023, ainda pelo governo Lula, que vocês precisam ter conhecimento. Então vamos falar um pouquinho dela, é a Lei 14.583 de 2023. Essa lei prevê que órgãos públicos divulguem os direitos fundamentais e direitos humanos, especialmente os que se referem a mulheres, adolescentes, crianças e idosos. Sabia disso? Porque a comunicação, gente, do governo é muito falha. Muita gente deixa de receber benefícios assistenciais por falta de conhecimento. A divulgação, a comunicação é muito ruim. E o Senado Federal colocou, né? A lei foi aprovada justamente porque as pessoas não conhecem, igual o BPC Loas mesmo. Tem gente que até hoje não sabe o que é BPC. A gente fala aqui de BPC no canal, todo dia tem algum comentário perguntando, mas o que é BPC, Ana? O que é isso? Ou seja, ainda tem gente que não sabe o que é BPC Loas. E às vezes essa pessoa que está perguntando, ela tem direito. O BPC, ele é um benefício assistencial, não exige contribuição previdenciária. O que ele exige? Que você seja um idoso de 65 anos ou mais, que não receba benefício, não tenha renda, e não tem aí a condição, a sua família, de te ajudar. Então, ele é um benefício para pessoas em situação de vulnerabilidade que sejam idosas, com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência de qualquer idade. A renda mensal per capita familiar para se enquadrar no programa é de até 1/4 do salário mínimo. Em alguns casos, o CRAS é autorizado a liberar para quem tem renda mensal per capita de até meio salário mínimo por cabeça, depende da condição que sua família está, dos gastos que você tem. Então, é uma avaliação social que você faz no CRAS e eles vão identificar se cabe ou não o BPC para você e para sua família. Mas o critério principal aí, né, além da renda, ou ser idoso de 65 anos ou mais, ou ter alguma deficiência. E tem muita gente que fica esperando a aposentadoria, ainda não tem o tempo de contribuição ou a idade. A pessoa faz o quê? Ela vai receber o BPC Loas, porque ela se enquadra, né? Não tem renda na casa, ela já tem idade, então ela vai lá e pede o BPC. Então tem muita gente que faz isso. E aí quando sai a aposentadoria, o BPC é cancelado e a pessoa recebe a aposentadoria. Mas tem muita gente que não sabe disso. Muita gente mesmo. Então, para vocês verem como conhecimento é poder, né? E aí o Senado trouxe que esse material dessa lei que fala de melhorar a comunicação, que tem que divulgar os direitos, o material tem que estar nas TVs, nas rádios públicas, na publicidade de programas, em obras e serviços, no holerite de servidores federais. E aí a Iberaci até comentou aqui, ela fez um comentário interessante. Olha só o que ela comentou. Sério? Não adianta divulgar se não é respeitado por vocês, deputados, senadores, prefeito e governador. Quando você procura um serviço público por causa de vocês, não do funcionário, você é desrespeitado em todos os sentidos. Na saúde é um dos piores, mas quando pede corte de gastos,
né, a saúde, a educação, tudo que é para o povo, vocês querem cortar, então não adianta. O Alan disse, sim, nosso direito é pagar imposto e nosso dever é pagar imposto também. O Breno colocou, é o mínimo, né? Tiveram que fazer uma lei para garantir o mínimo. Por quê? Porque o mínimo não é respeitado. Então virou até piada, mas é algo necessário, é algo importante para ver como que é falho, mas pelo menos estão tentando resolver, né? Isso é importante, melhor do que ignorar e ficar do jeito que tá. Então, gente, vamos aí acompanhar, por isso vocês têm que acompanhar o Alô INSS diariamente para conhecer os seus direitos, pois eles podem ser muitos. O problema é que você não conhece, você não entende, então você chega no CRAS, às vezes nem o atendente é preparado. Eu lembro que quando o governo liberou o BPC Loas para empréstimo consignado, durante uns 3 meses, beneficiários falavam, Ana, mas eu fui no banco, o banco falou que ainda não está liberado, que é mentira. Ou seja, o funcionário do banco não sabia. Olha isso, a comunicação como é ruim. Né? Funcionário do banco não sabia que BPC já podia contratar empréstimo. Aí depois liberaram para o representante legal. Ah, foi a mesma coisa. Uns 3 meses assim, depois que já estava liberado, muita gente falava, ah, isso é mentira, porque eu fui no banco, o que eu recebo, o gerente falou que é mentira, olha lá. Olha só a situação. Então, às vezes, gente, o servidor, aquele funcionário de banco, ele é um ser humano, ele é uma pessoa. Se ele não é bem orientado, bem treinado, não tem uma boa comunicação na empresa ali que ele trabalha, ele vai orientar você errado, porque ele não é um computador, ele é um ser humano. E o ser humano erra o tempo inteiro. Então é normal, às vezes, você ir no CRAS, você ir em um lugar, a pessoa fala, não, você não tem direito a isso não. Não, esse benefício não existe. Porque nem a pessoa sabe. Ela trabalha lá, mas ela não sabe. Porque ela é ser humano. Ela pode ser falha, ela pode não prestar atenção em treinamento, ela pode não lembrar do benefício. É tanta coisa que pode acontecer. E aí cabe você, cidadão, ter conhecimento da lei, porque com o conhecimento você vai lá e debate. Fala, opa, vamos lá, né, amigão? Tem o benefício sim, tá aqui a lei, ó. Lei, leva a lei anotada. Porque a pessoa pode pesquisar, dá um Google aí, fala pra pessoa, dá um Google aí. Chama seu gerente para mim, vamos conversar, senão eu vou denunciar você. Quando você tem conhecimento, você tem força de argumentação. Você consegue, inclusive, falar qual é o órgão que você vai denunciar se eles não resolver seu problema. Então, na hora que eles sabem que você tem conhecimento, ninguém mete o louco com a pessoa que tem conhecimento. Já perceberam? Geralmente eles metem o louco com quem não tem conhecimento, com quem está em vulnerabilidade. Porque a pessoa não tem o que fazer, a pessoa não, na verdade ela tem, só que ela não sabe. E aí as pessoas se aproveitam disso para poder, né, não ajudar, para poder não se esforçar em fazer o que tem que ser feito, que está sendo pago ali para poder orientar e garantir os direitos fundamentais. Então, quando você conhece a lei e você conhece o que você deve fazer se alguém desrespeitar a lei, que órgão procurar, né, porque cada caso é um caso, você começa a ser respeitado. É igual o banco. Ah, você vai no banco resolver um problema, o banco fala que não, igual. Ah, eu quero uma conta corrente que não paga a tarifa. Eu quero só uma conta corrente básica, mas eu não quero pagar a tarifa que fica descontando todo mês. Aí o banco vai falar: não, isso não existe. Aí você vai lá e leva a lei e fala: existe sim, tá aqui. O Banco Central autoriza eu abrir uma conta corrente em qualquer banco que eu quiser, sem precisar pagar a tarifa. E eu quero a conta básica, chama conta básica, tá? Todo cidadão brasileiro tem direito. Aí o banco vai falar, não, isso não existe mais. Você vai falar, olha, então eu vou ligar no Banco Central e vou denunciar vocês no Bacen. Qual que é o seu nome? A pessoa, vocês vão ver que rapidinho ela já muda o discurso. Porque ela sabe que o Bacen é o órgão fiscalizador dos bancos e se denunciar lá, o banco paga multa. Porque está lesando um direito do consumidor. Olha como é interessante, né? Aí se você vai ali em você vai no SUS, né? Ou você vai ali no postinho pegar um remédio no farmácia popular. Você vai lá e aí aquele remédio você já sabe que está de graça, porque o governo esse ano, em julho, para comemorar os 20 anos de programa, ampliou a gratuidade dos medicamentos. Então quase todos os medicamentos agora são de graça. O único que ainda tem subsídio é o para diabetes tipo mellitus, que é aquela doença cardiovascular, e a fralda geriátrica. Vai adiantar você falar que vai denunciar no Bacen, que é o Banco Central, se a farmácia dizer que você tem que pagar sim, sabendo que você sabe que não tem que pagar mais? Não vai adiantar, porque o Bacen não tem nada a ver com farmácia popular, não tem nada a ver com o Ministério da Saúde. Ele consegue resolver problemas bancários, não problemas de saúde. Então, quem é que resolve o caso do farmácia popular? É o Ministério da Saúde. Você pode fazer a denúncia também através do Fala BR.
que é uma ouvidoria do governo federal. Entendem? Olha como é importante, né, conhecer. Então, quando você conhece os órgãos que são responsáveis por fiscalizar cada setor, você consegue, inclusive, usar essa cartada. A gente fala que é carteirada, né? Quando a pessoa não resolve o problema. Olha, tá bom, você não vai resolver? Então eu já vou denunciar você no órgão X, que é o órgão fiscalizador do seu setor, tá bom? Então vocês vão ver que rapidinho a pessoa vai resolver, porque ela sabe que se você denunciar, ela tá errada, ela vai ter um problema sério com a justiça. Então conhecimento é poder. E aqui ele mostra. Então a lei, essa lei 14.583, ela vem para mudar, tá? Ela vem para prever que todos os órgãos públicos divulguem os direitos fundamentais e direitos humanos, especialmente se refere a mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Comenta aí se você viu em algum estabelecimento já a lei, se você já conseguiu conhecer alguma lei, alguma regra por causa de estabelecimento público, sim ou não? Comentem aí. Enquanto vocês comentam, vamos trazer a segunda informação. Quer saber como as leis viram leis? Tem muita gente que fala, para que você está falando de projeto de lei? Igual eu trouxe aqui o do Vale Sacolão. Vocês vão ver que vai ter aí no comentário alguém falando, tô cansado de projeto de lei. Mas todo dia tem uma lei nova sendo publicada. Todo dia, é só você olhar o site do Planalto, aonde tem ali as publicações do Diário Oficial da União. Todos os dias tem a lei, mas a lei ela brota do nada? Eu vou criar uma lei, vou ali, vou publicar no Diário Oficial da União. Não. A lei, ela existe um processo. E esse processo tem que passar por Câmara, por Senado. É um projeto de lei que começa com uma discussão, aí eles debatem, até conseguir aprovação de ambas as casas legislativas e o Lula, o presidente atual, sancionar ou vetar. Então, nós temos 2 cursos aqui no Senado Federal para você entender como funciona o processo legislativo do início ao fim. E é um curso gratuito, online, e no final ainda tem um certificado. Os cursos estão na plataforma Saberes. É uma plataforma que foi criada pelo Congresso, onde tem vários cursos de processo legislativo, federal, regimental, enfim, tem muitas coisas sobre leis, sobre direitos e que vocês podem ter conhecimento. Você já acessou a plataforma Saberes alguma vez? Você sabia que o governo dá esse curso gratuito para vocês conhecerem os direitos? Por isso que muitos juízes, quando você entra com a ação, mas eu não sabia que isso... Ele fala, olha, você não pode dizer que não conhecia a lei. Ninguém pode dizer que não conhecia a lei para a justiça, porque ela é pública, ela é divulgada. Então você tem que ir atrás. Então eu já vi casos de juízes desconsiderarem processos de algumas pessoas que foram lá alegando que não conhecia a lei e tal. Processou, se sentiu enganada, mas assim, a lei estava ali. Então o juiz falou, olha, você não pode dizer que não conhece a lei. Olha que interessante, né? Mas o Brasil, o brasileiro ele tem muita dificuldade às vezes em entender, porque é burocrático, é complicado, não tá fácil e não tá enraizado na cultura você conhecer seus direitos. O governo nem é bom, né? Imagina todo mundo conhecendo seus direitos, o governo tava lascado. Imagina todo mundo realmente tendo conhecimento de como funciona a política, né? De como a política é um jogo sujo, de como é o Congresso, tudo certinho, os políticos serem cobrados de verdade. Então, o político, você acha que ele quer isso? Ele não quer, né, gente? Vamos ser realistas. Então, é importante você entender. E tem aqui, o Senado divulgou que existe a plataforma Saberes. A plataforma foi criada para ajudar vocês, tá? Então, é algo aí importante de ser divulgado. Pesquisem, plataforma Saberes, para você poder fazer o curso e conhecer leis que você talvez nem imaginava. Aí você vai começar a fazer muito sentido, muita coisa que eu falo aqui, que você vai falar, nossa, agora eu entendi aquilo que a Ana falava. Tem razão, né? Então vocês vão entender. Aí tem várias pessoas que colocaram aqui, olha só, eu quero saber por que os políticos descumprem as leis e não são considerados marginais e criminosos por isso. Por causa da imunidade parlamentar. Por que eles têm imunidade parlamentar? Aí ela fala, principalmente ao descumprir leis que garantem os direitos das crianças e infâncias. O Senado, porque os políticos não são presos por descumprir leis. O cidadão pode abrir queixa contra esses elementos. Se os políticos descumprem as leis, todo cidadão também pode? O pessoal fala, existem leis. A Carla Eva, ela comentou, existem leis, mas não respeitam.
Então a Constituição é como se não existisse mais. Então olha quanta gente indignada em relação quando você começa a ter conhecimento, porque você vê que existem as leis mesmo, existem muitas leis mesmo. Só que o que adianta existir esse tanto de lei se elas não são seguidas? Principalmente por quem? Pelos políticos, começa por eles que começam a descumprir. Então, do que adianta? Olha o povo cansado, olha o povo aqui nos comentários. Então, é importante ter esse tipo de conhecimento, tá? Eleger o prefeito novo, sabe do que ele cuida? É responsabilidade do prefeito. Você sabe o que é responsabilidade do prefeito? Comentem aí para mim. Vamos falar a verdade, que eu quero ver se você sabe quais são as responsabilidades do prefeito, até para você conseguir cobrar ele corretamente do que é responsável por ele. Porque quando você conversa com um político, você vê que tudo ele fala que não é ele. Ah, joga tudo pro federal. Ah, não, isso aí é do governo federal. Não, isso aí a gente não tem autonomia. Não, isso daí é o prefeito. Não, isso daí. Mas saber o papel de cada um, quando eles vier com essa conversinha, você consegue mostrar o regimento para eles. E do prefeito é responsabilidade, postos de saúde, escolas, transporte público, manutenção de espaço público, limpeza urbana, saneamento básico. Os prefeitos são responsáveis pelo governo dos municípios. Moram na mesma cidade que você e por isso conhecem de perto os problemas mais imediatos dos cidadãos. Eles tratam das questões relacionadas ao posto de saúde municipal, educação infantil, trânsito da cidade, guarda municipal, biblioteca, habitação, etc. Então é importante saber o que eles fazem para você poder cobrar. Agora a nossa charge do dia é o rombo. Enquanto os gastos públicos aumentam, o que sobra para o povo é cada vez menos e o país segue se afundando em sua própria dívida. Comenta aí, mesmo aumentando esse tanto de imposto, a nossa dívida está aumentando junto. O que está acontecendo? Você está recebendo alguma devolução, alguma parte desse imposto a mais que você andou pagando nesses últimos anos? Comenta aí para mim que eu quero saber, que a conta não bate, né? Se está aumentando a carga tributária, por que continua aumentando a dívida? O negócio não se resolve. Para onde está indo esse dinheiro? Será que não chegou a hora do povo cobrar e parar de ser tão permissivo assim, né? Vamos cobrar aí, gente. Agora falando dos pagamentos, hoje o INSS começa a liberar os pagamentos. Você, NIS Final 1, que ganha um salário mínimo, o pagamento está hoje na sua conta. Isso para todo o Brasil, conforme o calendário oficial do INSS. Amanhã é o NIS Final 2, quarta-feira NIS Final 3, quinta-feira NIS Final 4, sexta-feira dia 29, NIS Final 5. Aí na outra semana, dia 2 de dezembro, continua com o NIS Final 6 e vai até o dia 6 de dezembro com o NIS Final 0. Já você que ganha acima de um salário mínimo, você vai esperar mais um pouquinho. NIS Final 1 e 6 começa a receber na outra segunda-feira, dia 2 de dezembro. Então, o calendário vai do dia 2 até o dia 6 para quem ganha acima de um salário mínimo. E o extrato está liberado, segundo o INSS, através do aplicativo, o site Meu INSS. Agora, gente, vamos falar a respeito de quem quer grana extra. Eu estou liberando aqui o curso do Geladinho Gourmet. Tá no primeiro comentário, o link na descrição do vídeo. Porque quem tiver interesse em comprar, acesse, compre. Você vai aprender a faturar de 2 a 5 mil por mês fazendo geladinho da sua casa. Parece impossível? É que você não conhece o curso. R$ 60 o curso, gente. Então, não deixe de aprender, não deixe de tentar. Se você merece essa oportunidade que pode te ajudar, tá bom? O link tá aí na descrição do vídeo, primeiro comentário. Agora vamos falar do 13º? Aposentados e pensionistas ganham presente antecipado em novembro, hein? Ou seja, segundo o INSS, 1,7 milhão de pagamentos do 13º serão realizados agora, estão sendo realizados e começa hoje o pagamento junto com o salário do mês para aposentados e pensionistas. Esse benefício extraordinário contemplará mais de 1 milhão de pessoas. E quem é que vai pegar esse 13º antecipado, parcela única, tudo de uma vez agora em novembro, junto com o salário que já começa a ser pago hoje? Serão os aposentados e pensionistas do INSS que começaram a receber o benefício de junho desse ano para cá e não pegaram a antecipação no início do ano. Então, se você é um deles, e muita gente, né, é beneficiário novo, é entrante INSS, que a gente chama, né, são novos entrantes, vão se beneficiar agora a partir já de hoje. Então, tem muita gente que hoje já vai ver um pagamento a mais na conta, e esse pagamento a mais se trata do 13º, que é um direito seu. Os aposentados e pensionistas que já receberam o 13º, infelizmente, não vão receber novamente. Por enquanto não tem nada definido. Se o governo resolver publicar uma medida provisória pagando, possa ser que aconteça. Mas por enquanto, até a data de hoje, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem antecipação do 13º de 2025 para agora. O que existe é o projeto de lei do Pompeu de Matos, que está ainda em tramitação no Congresso.
Se vier ser aprovado, eu acredito que ficaria para dezembro, porque novembro já começou os pagamentos, tudo bem? Agora, gente, vamos falar aqui, para encerrar o boletim de hoje, rombo da Previdência. Olha que notícia bomba! Vou trazer para vocês, por quê? Porque aumentou os impostos. Aumentou os impostos e olha só, as dívidas aumentam junto, como pode, né? Como pode? Olha só, as contas da Previdência Social fecharam o mês de setembro com rombo de 26,2 bilhões de reais, segundo dados do Ministério obtidos pela TV Globo. Isso significa que o governo federal gastou bem mais para pagar aposentadoria e pensão do que conseguiu arrecadar para bancar esses benefícios. Com o resultado de setembro, o déficit da Previdência do ano acelerou, ficou quase 20% maior do que no mesmo mês do ano passado, que foi de 21,9 bilhões. A comparação é em termos reais, ou seja, já desconta o impacto da inflação do período. Os dados do Ministério da Previdência se referem ao chamado regime geral, que inclui aposentadoria, pensão, benefícios de trabalhadores do setor privado. E com isso, o governo já se prepara para no próximo ano fazer um corte na Previdência. Eles já começaram a debater, tem um grupo de trabalho específico criado, o Banco Central está envolvido para ver como que vai reduzir esse déficit na Previdência Social. Então já se preparem, porque mudanças estão por vir. Segundo aqui fontes próximas, né, do governo, o governo pretende até discutir uma nova reforma, gente. Então já se preparem aí, porque o governo quer mexer na idade mínima de homens, mulheres, quer mexer aí no BPC Loas, nos critérios para receber, enfim, né? Tem muita coisa que pode mudar e você não pode perder. Respondendo ao charada do dia, o que é? Tem pernas, mas não anda, tem braços, mas não abraça. A resposta é a cadeira. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o vídeo de hoje, um beijo, se cuida, eu espero você no boletim da tarde. Não esqueça, precisa do empréstimo? Chama a nossa equipe que hoje estamos atendendo normalmente. Até logo!